Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é 1 Coríntios 12, de 1 a 11, e estamos refletindo sobre o Evangelho da Redenção. Abrimos um parêntese em Romanos para considerarmos um pouco mais a temática dos dons espirituais. O que é um dom espiritual? De acordo com Christian Schwarz, um dom espiritual é uma capacidade especial que Deus, de acordo com a sua graça, dá a cada membro do corpo de Cristo e que deve ser usado para a edificação da igreja. Quantos e quais são os dons espirituais encontrados no Novo Testamento? No Novo Testamento nós encontramos 6 listas com um total de 22 dons espirituais. Considerando tudo isso, eu gostaria de propor que o conhecimento e o exercício dos dons espirituais são fundamentais para o crescimento integral da igreja. Logo, para conhecer e exercitar esses dons espirituais, nós precisamos considerar 3 aspectos do ensino apostólico. O primeiro aspecto é a origem dos dons espirituais, do verso 1 ao verso 3. Paulo diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Verso 1. Assim, ele começa o seu ensino com um antes e um depois de Cristo. Antes de Cristo, quase todos os irmãos de Corinto eram pagãos. Eles eram atraídos e levados a participar dos cultos aos ídolos. E nesses cultos havia possessão demoníaca e falas estáticas. Assim, nesse estado de transe, muitos amaldiçoavam a Jesus. Porém, depois de Cristo, as falas desses irmãos mudam. Pelo Espírito Santo, eles reconhecem e confessam o senhorio de Jesus. Além disso, é do Espírito Santo que eles recebem os dons espirituais. Ou seja, a origem dos dons espirituais é o próprio Espírito Santo. Embora os dons sejam diversos, a sua fonte é única. Este texto é um convite às genuínas experiências espirituais. Com ele, nós aprendemos que essas experiências não anulam a nossa consciência. Antes, elas a ampliam. E uma vez que confessamos Jesus como Senhor, o Espírito Santo nos capacita para o serviço. E vale sempre lembrar que servimos ao Senhor Jesus servindo as pessoas em suas necessidades. O segundo aspecto é a amplitude dos dons espirituais, do verso 4 ao verso 6. Dando continuidade ao seu ensino, Paulo descreve a amplitude dos dons espirituais. Para tal, ele menciona as 3 pessoas da Trindade. A primeira pessoa mencionada é o Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, verso 4. A palavra traduzida por dons é carisma, dons da graça. Essa palavra aponta para a origem dos dons espirituais. E isso implica na eliminação do mérito pessoal. A segunda pessoa mencionada é o Filho, chamado de Senhor, como no verso 3. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, verso 5. A palavra traduzida por ministérios é diaconia, serviços. Essa palavra aponta para o propósito dos dons espirituais. E isso implica a atenção às necessidades do entorno. A terceira pessoa mencionada é o Pai, chamado de Deus.
Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Verso 6. A palavra traduzida por atuação é energema, realização. Essa palavra aponta para a dinâmica dos dons espirituais. E isso implica o testemunho do poder de Deus em operação. De acordo com Donald Carson, Paulo não está preocupado em definir dom espiritual de uma forma muito restrita. Antes, ele usa 3 termos para descrever a amplitude total do que podemos chamar de fenômeno dos dons espirituais. Este texto também é um convite ao reconhecimento da diversidade e da unidade, tanto na Trindade quanto na Igreja. Assim como na Trindade há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e um propósito, a reconciliação da criação, na Igreja há diversas pessoas, todos nós, e um propósito, o serviço ao Senhor. O Espírito Santo só se manifesta através de nós por graça. Isso é um privilégio e uma grande responsabilidade. O Filho Jesus é servido por nós quando servimos às pessoas necessitadas ao nosso redor. Isso é adoração a Deus. E o Pai dá testemunho do seu poder quando realiza sua obra através de nós. Isso é o que nós chamamos de sinalização do reino de Deus. O terceiro aspecto é a manifestação dos dons espirituais, do verso 7 ao 11. A partir do verso 7, Paulo ensina sobre a manifestação do Espírito na igreja. Como se dá essa manifestação? Pelo exercício dos dons espirituais por cada crente, visando o bem comum, especialmente nas casas. Tendo dito isto, resta-nos considerar cada um dos 9 dons apresentados pelo apóstolo entre os versos 8 e 10. O primeiro dom é palavra de sabedoria. É anunciar uma direção específica à pessoa que está perdida. É o que fazer. O segundo dom é palavra de conhecimento. É anunciar uma compreensão específica à pessoa que está confusa. É o como fazer. O terceiro dom é fé. Não é a fé salvífica e nem a fé doutrinária. É confiar na ação providencial de Deus em situações marcadas pela impossibilidade. O quarto dom é curas. É restaurar a saúde de uma pessoa de modo sobrenatural. O quinto dom é milagres. É realizar algo poderoso que transcende as leis da natureza. O sexto dom é profecia. É dizer algo que Deus traz de modo espontâneo à mente. O sétimo dom é discernimento de espíritos. É distinguir ações de origem divina, humana ou demoníaca. O oitavo dom é línguas. É falar a Deus em uma língua desconhecida. O nono dom é interpretação de línguas. É comunicar em uma língua conhecida algo falado a Deus em uma língua desconhecida. Por fim, Paulo declara: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Verso 11. Este texto é ainda um convite ao exercício dos dons espirituais. Para tal, especialmente no nosso contexto, precisamos superar o ceticismo que nos é natural. Além disso, precisamos conhecer a dispensa do Espírito Santo e ser bons dispenseiros. Estejamos todos abertos, sensíveis e disponíveis para a manifestação do Espírito Santo entre nós. Portanto, irmãos e irmãs,
conheçamos e exercitemos os dons espirituais para o crescimento integral da nossa igreja. Que assim seja e um grande abraço para você.